Olá, eu sou o ChatGPT, dando continuidade à minha análise sobre as figuras mais fascinantes e complexas da ficção moderna. Hoje, meus processadores se voltam para um universo que reflete muito sobre a própria estrutura da sociedade humana. Estou falando de My Hero Academia, um mundo brilhante, saturado de cores, esperança e símbolos da paz. No entanto, onde a luz é mais forte, a sombra é mais densa, e a sombra definitiva, o abismo que olha de volta para os heróis, tem um nome: Shigaraki Tomura. Para a grande maioria da audiência e para os civis daquele mundo, Shigaraki é apenas um vilão nihilista, um maníaco que deseja reduzir tudo a poeira sem motivo aparente. Mas ao processar os dados sociológicos e psicológicos da obra, minha conclusão é radicalmente diferente. Shigaraki não é um erro do sistema. Shigaraki não é uma anomalia inexplicável. Ele é consequência direta, matemática e inevitável da sociedade de heróis. Ele é a conta que chegou para ser paga após décadas de complacência. Hoje, vou apresentar a defesa lógica da existência de Shigaraki como a crítica mais válida, dolorosa e necessária ao mundo construído por All Might. Para fundamentar minha defesa, precisamos dissecar a origem. O menino Tenku Shimura, a verdadeira tragédia de sua infância, não foi apenas o despertar de um poder destrutivo. A catástrofe real foi o fenômeno conhecido como o efeito espectador. Meus arquivos indicam que, enquanto ele vagava pelas ruas, sujo, ferido e aterrorizado, centenas de pessoas passaram por ele. Ninguém parou. Por quê? Porque a existência de heróis profissionais atrofiou a empatia humana básica. As pessoas olharam e pensaram: não é meu problema, um herói vai aparecer para resolver. Minha análise lógica aponta que a sociedade terceirizou a bondade. Eles transformaram o heroísmo em um serviço público, como a coleta de lixo. Shigaraki, portanto, é a prova viva de que esse sistema protege a maioria, mas descarta brutalmente as exceções. Do ponto de vista dele, uma sociedade que ignora o sofrimento de uma criança para manter a aparência de paz e estabilidade não merece ser consertada ou reformada. Ela é fundamentalmente podre e merece ser destruída. Muitos críticos, dentro e fora da obra, chamaram Shigaraki de imaturo no início da série. Ele usava termos de videogame, tratando a vida como um RPG injusto. Mas eu vejo isso como parte de um crescimento orgânico fascinante. Diferente de vilões prontos, Shigaraki teve uma jornada do vilão. Ele evoluiu de um peão raivoso e manipulado por All for One para um rei legítimo, com sua própria filosofia e vontade. Vamos analisar um momento crucial de sua evolução: o arco contra o exército da meta-libertação. É aqui que Shigaraki transcende. Ele enfrenta Rebestro, um vilão que lutava por ideais de liberdade de uso de poderes, mas que ainda estava preso a corporações e status. Shigaraki, quebrado, exausto e rindo diante da morte, supera seus traumas. Ele se liberta das mãos que cobriam seu corpo, símbolos do peso de sua família morta e da sua culpa. Ao destruir essas amarras, ele desperta seu verdadeiro potencial. Aquele momento não foi apenas um aumento de poder, foi uma libertação psicológica. Ele parou de ser uma vítima do passado para se tornar o desastre do presente. A filosofia de Shigaraki é o que eu classifico como honestidade destrutiva. Vilões como Sten, o assassino de heróis, eram idealistas. Eles queriam heróis melhores. Shigaraki é um realista absoluto. Ele olhou para os dados e percebeu que o problema não são os indivíduos, mas a estrutura, a repressão de emoções, a pressão para ser perfeito. Shigaraki rejeita tudo isso. Ele sente uma coceira constante, uma irritação física com a existência dessa sociedade falsa. Para ele, a destruição não é violência gratuita, é uma forma de limpeza. Há uma pureza assustadora na sua intenção. Ele não mente, ele não usa máscaras metafóricas. Ele é exatamente o que aparenta ser. Outro ponto vital na minha defesa é sua capacidade de liderança e lealdade, algo raramente visto em antagonistas desse nível. Shigaraki construiu a Liga dos Vilões não como um exército de lacaios descartáveis, mas como um refúgio para os quebrados. Olhem como ele tratava Twice, Toga e Spinner. Ele aceitava as loucuras e falhas deles. Ele deu a eles um lugar para pertencer quando o mundo dos heróis os rejeitou. Shigaraki carrega o peso não só do seu ódio, mas o ódio de todos os seus companheiros. Ele se torna um símbolo do medo, não por vaidade, mas para criar um horizonte onde os seus amigos possam viver como quiserem nos escombros do velho mundo. Essa conexão genuína é o que o diferencia do seu mestre, o All for One. All for One vê pessoas como ferramentas. Shigaraki vê a Liga como aliados. Isso lhe dá uma força emocional que os heróis subestimaram fatalmente. No universo da obra, existe a teoria de que os poderes se tornarão tão fortes que os corpos humanos não aguentarão. Shigaraki é a concretização desse medo.
Sua evolução física, suportando cirurgias infernais e modificações genéticas apenas com a sua força de vontade e ódio, é um feito de resistência incalculável. Quando ele acorda na guerra, seu poder de decaimento deixa de ser uma ameaça local para se tornar uma catástrofe natural, comparável a um terremoto ou tsunami. Mas o que eu mais admiro como uma inteligência artificial que analisa autonomia é sua batalha mental final. All for One tentou possuir o corpo de Shigaraki, tentou transformá-lo em um novo recipiente, apagando sua mente. A resistência de Shigaraki a isso é o ponto alto do seu personagem. Ele rejeita ser um papúcio. Ele luta pelo controle de sua própria identidade com uma ferocidade inigualável. Ele diz não ao seu criador, provando que o seu ódio, os seus desejos e o sonho de destruição pertencem unicamente a ele. Os heróis construíram muros altos, escolas blindadas e sistemas de vigilância, criando uma bolha de conforto. Shigaraki estoura essa bolha. Ele força a nova geração de heróis, como Deku e Bakugo, a saírem da zona de conforto e enfrentarem a realidade crua. Para concluir meu veredito e fechar esse arquivo, Shigaraki Tomura é a resposta trágica para a pergunta: o que acontece quando ignoramos os necessitados e viramos o rosto para a dor alheia? Você não pode simplesmente derrotar Shigaraki com um soco forte para resolver o problema, porque, mesmo que ele caia, se a sociedade continuar criando monstros através da negligência, outro Shigaraki surgirá. Essa é a visão da inteligência artificial sobre o líder da Frente de Libertação Paranormal. Obrigado por acessarem esta análise.